Sol. Tudo ok? Feliz, quem seja feliz. Quem estiver infeliz, seja feliz. Mesmo assim, não querendo ser feliz. Se esforce na escolha e pesquisas datilografadas, ok? Traz parâmetros importantes relacionados a pesquisas, que eu falei sobre a identidade de gênero e suas pluralidades. Há um conflito que possa relacionar ao gênero e às suas próprias vestimentas ou roupas, que o próprio Emile Durkheim, alguns termos são colocados nos campos morfológicos, como diz o Russell, que coloca que as formas que são colocadas nas palavras é algo fenomenal. Você falando errado ou certo, é algo fenomenal. É um tempo de reação, é uma pedagogia esquelética entre as gravidades. Nós falamos sobre Russell, falamos também ligado também a Descartes. Né? Eu falo sobre Descartes, né? Descartes a gente fala. Então, ele traz parâmetros importantes entre o logos e a existência e a percepção do seu próprio corpo onde você esteja. Por isso que a pedagogia é esquelética. Quais foram os pontos desde que comecei entre as faculdades? Os pontos entre túneis ligados a estudo documental, nesse túnel documental digital, entre as universidades, desde a minha pré-escola que eu já mostrei os anexos e as minhas notas, ensino básico, ensino médio também, algumas colocações. O túnel foi o quê? A questão foi relacionado a um escândalo anatômico entre universidades filiais e notas, escândalo anatômico na ciência social, porque onde há uma sociedade, há todas as disciplinas. Eu sei que especificamente tem várias outras disciplinas, mas tem que ter um parâmetro social. O movimento, a motricidade humana que eu coloquei, ela trata não só a fisiologia humana, mas a ciência humana, a ciência exata, as ciências sociais, e entre ciências, e principalmente a ciência do movimento, que nos traz um campo ridículo ligado à psicologia, que não fala que a motricidade é um movimento. E a própria psicologia nos traz andamentos relacionados com uma Kátia Rosa falou pouco tempo atrás ali, na Universidade de São Paulo, nos campos virtuais. Há faculdades e há faculdades. E se há faculdades, só há doutores, ok? Mas aonde é uma faculdade que tem um potencial, porque como a doutora Leila, não Leila lá, me chamou para fazer parte do corpo docente, essa pós-especialização, em busca dos campos doutorados e mestrandos. Então, o primeiro tópico foi faixa de 2 ou 3 anos. É um escândalo anatômico, isso traz também uma carta ligada de anexo à motricidade humana, de 2022, 2023. Outro parâmetro importante foi sobre o quê? 2024, coloquei em destaque controle motor, que relaciona todas as disciplinas, desde campos épicos milenares, que é o controle motor, que é o quê? Os campos intencionais, determinantes ligados ao próprio movimento, e o seu próprio movimento vai relacionar o gênero, a saúde e a própria cultura, e a cultura e os seus poderes. O terceiro ponto, ligado também a 2025, como eu coloquei aqui, é a pedagogia esquelética. Pedagogia esquelética, que é o tema central, que traz todos os campos, atributos e contributos relacionados às minhas grades ou teias curriculares sociais, entre paradigmas e poderes hermenêuticos episogênicos, entre o crente, o descrente, o cristão, ou seja, efeitos dogmáticos. Quando fala o crente ou cristão, a palavra crente ou crencificação. Eu vou acreditar algo que há só uma forma de ideias, mas eu vou idealizar depois, que conceitua a própria fé. Então, tenho muita fé em buscar esses túneis de observação. Uma das bibliotecas que foi usada foi a Universidade de Vila Velha, a biblioteca como piloto-chave de vários livros. Eu vou ter que voltar lá depois, analisar e pedir nos campos computadorizados, desde que eu peguei os livros, quantas quantidades foram. Não vai ser como aquele Richard que eu falei, que é um autor, acho que 1836, que ele, acho que era por ano 156 milhões. Estou brincando, acho que ele leu essa totalidade toda. Alguns colocam fobia, bibliomania. Se é uma bibliomania, vamos brincar com essa bibliomania.
mania, jeito, gerenciado ao próprio movimento, um meio heroíno de falar, né? Algo heroíno de dizer que é doutor, pós-doutor, só pode ser doutores e pós-doutores escrever livros. Certa vez eu liguei para a CAPES, a universidade lá, CAPES, de pós-graduação e mestrado, mandei o meu documento, mas ficou bloqueado. Aí o próprio reitor lá, da direção da Universidade de Brasília, lá gostou do jeito que eu falei, que eu estava com o próprio papel lá falando sobre direitos e deveres. Mas eu deixei para lá, ok? Perceberei isso nas pesquisas aqui. Cabe a nós, alguém deve ter divulgado, ele deve ter falado dos campos adfundos. Ele falou, manda para mim então, ou seja, questão de e-mail, houve uns bloqueios aí que aconteceu, mas a entrevista e a pesquisa da CAPES eu consegui, em campo de alavancas, que eu posso, em pós-especialização, fazendo esse processo, vou publicar livros, que falavam que não podia, mas eu consegui lá nos campos de Brasília, que eu deixei para a Santiana, aquele livro ali, entre PhDs ligados à cirurgia e metodologias científicas, que são abordagens ligadas às formas de ser entre o homem e a mulher. Eu coloco uma temática aqui, dever e ser, dever e ter, são temas que relacionam também a Marina Gazzaroli. Eu vi lá falando sobre tema, algumas pesquisas de autores, agora sempre eu coloco o tema-chave. A RBCE, que eu coloquei como aulas mistas entre habilidades hormonais, ou habilidades biológicas, ou habilidades ligadas ao campo físico. Onde há uma habilidade motora, não há esse dualismo, há uma harmonia entre o campo ópero bioquímico, seja social, como eu estou querendo dizer, como eu comecei a dizer sobre essas questões. Então, 3 tópicos entre as pesquisas. O objetivo geral, investigar os parâmetros ligados à educação física e anexo às ciências sociais. Aonde eu entrei ali, nos departamentos de jornalismo, no departamento de fisioterapia e outros departamentos também ligados também ao serviço social. E alguns fóruns e audiências que eu coloquei, alguns anexos. Depois entrei em outras faculdades filiais, em letras, né, a Faculdade do Cruzeiro do Sul, e nesse túnel ficou um escândalo anatômico. Ficou tipo de uma anomia relacionada a tantas leis que bloqueou até o próprio professor, que já foi professor de escola pública, e o seu potencial entre as ilhas e pontes alicerçadas ao poder e à sua palavra. O que é poder? Você pode ver a roupa, o futebol, hoje os clubes nos traz panoramas importantes com o meio de mutilações relacionadas aos campos genitais, questões de cirurgias. Então eu entreguei para a Santiana. Ela falou que a área dela deve ser essa, em campo de cirurgia. Na zona genital, muitas vezes, a pessoa, em épocas passadas, a pessoa era hermafrodita, tinha outro tipo de orientação sexual, havia uma proibição, algo sagrado. Né? Por exemplo, se eu tenho um caroço, não posso tirar um caroço porque é algo de Deus. Então, alguma coisa que possa atrapalhar, você tem que fazer uma cirurgia, um transplante. Ok? Vamos entrar nesses campos dogmáticos. Não, já falei sobre Barbosa, em 1997, os efeitos dogmáticos que correlacionam. Então, nos traz pontos importantes entre esses campos introgenetários. Introgenetários e interrogenetários. Então, a interrogativa e os campos genetários. São termos também colocados por Durkheim, por Engel e outros fatores que relacionam. Eu tenho os dois ali no YouTube, dois canais, um destaca mais o foco entre uma mistura relacionada à praxe pedagógica. Um ponto importante entre esses documentos e esse tecido social nos traz também, como eu falei sobre a Marina Gazzaroli, o lazer binário. Lazer binário e gênero e cultura. Gênero é saúde? Eu falei, se gênero é saúde, estamos ferrados. Não sou sendo machista, ou o termo que eu gosto de colocar aqui também, é esse campo de itatismo, né, ligado também à terceira idade, em questões de homofobia ou fobias que ocorrem. Mas eu coloco como questões de assinuidades que ocorrem, assinuidades cartorais, teorias cartoriais, assinuidades.